começou! Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Como está indo? Olha só, sem citar Magnitsky, o ministro Flávio Dino do Supremo impediu restrições decorrentes de atos unilaterais estrangeiros. O que o ministro determinou aqui? Que empresas estrangeiras que atuem no Brasil e empresas nacionais devem seguir as leis e as decisões da justiça brasileira e não da justiça de outros países. Obrigado, Flávio Dino. Agora veremos se os bancos preferem peitar o STF ou o governo americano. Brasilinas e brasilinos, o ministro do Soviético Tribunal Federal e rocambole do inferno, Flávio Gordino, acordou inspirado e decidiu: no Brasil a lei Magnitsky não pega. É isso mesmo, ele bateu o martelo e disse: aqui não, violão. É como se o Thanos estalasse os dedos e o Dino respondesse: desculpa, querido, mas aqui a joia do infinito sou eu. E a decisão veio embrulhada num processo sobre o Acordo de Mariana, aquela tragédia ambiental que nunca teve justiça de verdade, mas que agora serviu de cortina de fumaça para blindar o companheiro de toga Alexandre o Grande do feitiço financeiro lançado pelos Estados Unidos. A tradução? Xandemar foi sancionado pela lei Magnitsky, a pena de morte financeira americana, mas Gordino resolveu que, no Brasil, vai fingir que isso é só ficção estrangeira, como se fosse um episódio de Stranger Things. A lei existe, mas só no mundo invertido. Flávio Dino, que já foi ministro da Justiça, agora resolveu ser também super-herói da toga plus size. Ele aparece como se fosse o Shrek vestido de Superman, tentando salvar seu amigo burro, seu amigo Xandão. Ele escreveu um despacho cheio de juridiquês para decretar que nenhuma empresa brasileira pode obedecer às sanções de governos estrangeiros sem a bênção do STF. Vamos juntos lá no blog, porque é uma decisão que vem do Supremo, uma decisão do ministro Flávio Dino e que trata de um assunto que é o caso de Mariana, mas tendo um recado geral sobre soberania do judiciário. Vamos entender aqui juntos? Olha só. Sem citar Magnitsky, o ministro Flávio Dino do Supremo impediu restrições decorrentes de atos unilaterais estrangeiros. O que o ministro determinou aqui? Que empresas estrangeiras que atuem no Brasil e empresas nacionais devem seguir as leis e as decisões da justiça brasileira e não da justiça de outros países. Eu quero mostrar aqui um trecho dessa decisão aqui que a Andréa Sadi está dando e a gente vai também detalhar já já. E aqui, ó, o trecho fala basicamente sobre o seguinte, que é uma ação movida pelo IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Mineração, e o IBRAM pedia análise sobre ações e movimentadas e acordos feitos por municípios brasileiros em tribunais de outros países, como a Inglaterra. E aí, Flávio Dino é bastante claro ao dizer que aqui no Brasil valem as leis brasileiras, inclusive em casos em que há ações movimentadas em outros países. Ele fala, ficam vedadas, ou seja, proibidas, imposições, restrições de direitos ou instrumentos de coerção executados por pessoas jurídicas constituídos sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país, bem como as que tenham filial ou qualquer atividade profissional, comercial ou intermediação no mercado brasileiro, decorrentes de determinações constantes em atos unilaterais estrangeiros. Ou seja, basicamente, aqui ó, tem uma frase que bem clara que ele diz: decisões judiciais estrangeiras só podem ser executadas no Brasil mediante a devida homologação. Tem um trecho do documento que a Andréa Sadi já mandou para a gente, vamos mostrar aqui no telão para vocês, é o item 29. Aqui fica muito claro o que o ministro quer dizer e vai ser lido, obviamente, dentro do âmbito dessa ação, mas também pode ter uma leitura em relação a qualquer decisão internacional que tente interferir aqui na justiça brasileira. Então, ele fala dessas questões que a gente leu agora, né, de que tudo aqui tem que ter
a decisão judicial do Brasil. Vou pedir só para a gente fazer, por favor, o seguinte, antes do trecho 29, nessa parte aqui em cima, que começa lá na página 18, isso, que está em negrito e que é bastante claro. Olha só, ele fala, tais fundamentos e comandos incidem sobre a controvérsia retratada nestes autos e em todas as demais em que a jurisdição estrangeira ou outro órgão de Estado estrangeiro pretenda impor no território nacional atos unilaterais sobre a autoridade dos órgãos de soberania do Brasil. E aí ele termina. Esse esclarecimento visa afastar graves e atuais ameaças à segurança jurídica em território pátrio. Essa frase aqui negritada, o ministro deixa claro que é sobre uma ação relacionada a Mariana, mas também existe uma visão de soberania do judiciário que afasta graves e atuais ameaças à segurança jurídica em território pátrio. Portanto, está aí essa decisão do ministro Flávio Dino, que deve ter repercussão justamente porque, fora da ação que ele está tratando, temos aí os Estados Unidos com a lei Magnitsky contra ministro do Supremo. Portanto, há um cenário em que há um debate claríssimo de invasão da soberania brasileira. Detalhes estão todos lá no G1 também, no blog da André. Isso aqui é praticamente uma declaração de guerra ao Trump. Acabou. Ou seja, se o Banco do Brasil ou o Itaú tentarem obedecer os Estados Unidos, Dino manda o recado. Cuidado, eu posso multar vocês também. É tipo aquelas gangues de filme do Tarantino. Você não sabe se tem mais medo da polícia ou dos próprios companheiros criminosos. O recado é claro. Os bancos e empresas estão no meio do tiroteio entre Donald Trump e Chandesir. Imagina a cena. Michael Corleone de um lado, Al Capone do outro e você no meio tentando só tomar o seu cafezinho em paz. O mercado financeiro está assim. Se obedecer Trump, apanha no Brasil. Se não obedecer Trump, apanha nos Estados Unidos. É o famoso se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E o bicho Dino tem uma pança grande e bem espaçosa. O detalhe é que a lei Magnitsky não é um decretozinho qualquer. Ela é tipo o martelo do Thor. Cai onde for e quem estiver no caminho vira purê. Os Estados Unidos podem simplesmente desligar bancos inteiros da plataforma de cartões internacionais. Já imaginou acordar e descobrir que o seu cartão de crédito não funciona mais porque o Dino quis bancar o machão contra Washington? E não é teoria não. Já avisaram que se um banco se recusar a cumprir a lei americana, pode ser banido do sistema de cartões, ter recursos bloqueados e ver milhões de clientes processando a instituição. É quase um game over automático. Mas Dino, no melhor estilo Nero, grita: "Quero ver tudo pegar fogo." A ignorância é muito ousada mesmo. Ou eles não entenderam a lei Magnitsky ainda, ou querem causar um colapso financeiro no Brasil. Se você fosse apostar, qual das opções faz mais sentido? A reação do Paulo Figueiredo diz tudo. Flávio Dino, parece até que você está trabalhando pra gente. Afinal, Paulo Figueiredo já tinha previsto isso um mês atrás. E se tem uma coisa que comunista é previsível. Como o Brasil vai quebrar após as sanções Magnitsky a Alexandre de Moraes? Prestem muita atenção nessa postagem. Todos vocês. Quero dizer a vocês o que deve acontecer nos próximos dias, após a sanção do Alexandre ou outras autoridades pela lei Magnitsky. É muito importante que vocês entendam porque a situação do Brasil pode piorar muito, e muito mesmo. Tarifas são fichinha perto do que pode vir. Ao ser acionada a Lei Global Magnitsky, o nome de Alexandre de Moraes é incluído formalmente na STN List, administrada pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Isso o bloqueia completamente no sistema financeiro americano e proíbe qualquer cidadão, banco ou empresa americana de fazer negócios com ele. Assim que o nome entra na lista, todos os bancos e empresas ao redor do mundo que operam com dólares ou que têm qualquer ligação com o sistema financeiro americano iniciam os processos automáticos de bloqueio. Encerram contas, travam cartões, congelam ativos e rompem qualquer vínculo comercial com o sancionado. E isso acontece em praticamente todos os países do mundo,
porque nenhum banco ou empresa quer correr o risco de ser punido pelos Estados Unidos. É um isolamento financeiro total, imposto por pressão internacional e não por obediência voluntária. A lógica é simples: ou você corta laços com o sancionado, ou você perde o direito de operar com o dólar. Vamos assumir que o STF reaja insanamente tentando blindá-lo. O Supremo emite uma decisão determinando que os bancos brasileiros não devem cumprir as sanções impostas por país estrangeiro. A ordem tem peso interno, mas nenhum efeito fora do Brasil. Os bancos brasileiros se veem diante de um dilema: obedecer o STF e violar a lei americana, ou cumprir as sanções internacionais e enfrentar retaliação do judiciário brasileiro. Supondo que os bancos brasileiros optem por obedecer o STF e mantenham contas, cartões e serviços bancários para Alexandre, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos começa a monitorar e documentar esse descumprimento. O Tesouro americano, por meio da OFAC, emite alertas formais às instituições financeiras envolvidas. Elas são avisadas de que, se continuarem facilitando qualquer transação ou mantiverem contas para alguém na SDN List, sofrerão sanções secundárias. Se os bancos ignorarem os alertas, o próximo passo é a aplicação de penalidades. E aqui não estamos falando de advertência, estamos falando de multas bilionárias e expulsão do sistema financeiro internacional. Há diversos precedentes. O BNP Paribas, o maior banco da França, foi multado em 8,9 bilhões de dólares por desrespeitar sanções americanas contra o Irã e o Sudão. O Standard Chartered, do Reino Unido, foi multado em 1,1 bilhão de dólares. O Commerzbank, da Alemanha, pagou 1,45 bilhão de dólares. Nenhum deles operava diretamente nos Estados Unidos. O que importa é a conexão com o sistema financeiro americano. Além das multas, o Tesouro pode pedir ao sistema SWIFT, que conecta bancos do mundo inteiro para transferências internacionais, que desconecte bancos brasileiros envolvidos. Isso já aconteceu com bancos russos e iranianos. Sem SWIFT, o banco fica isolado. Não pode receber nem enviar dólares, euros ou qualquer outra moeda estrangeira. Com a desconexão ou a ameaça de desconexão, começa o pânico. Linhas de crédito internacionais são cortadas, investidores fogem, o dólar dispara, o comércio exterior para, agências de risco rebaixam a nota do país. Empresas começam a interromper negócios com o Brasil por precaução. O risco se torna sistêmico. Não é mais sobre morais, é sobre o funcionamento da economia brasileira como um todo. A simples tentativa de proteger um homem ou meia dúzia de autoridades pode mergulhar o país em uma crise financeira de proporções históricas. E isso tudo é possível, não é exagero, não é retórica. E já aconteceu com outros países que desafiaram sanções internacionais. Este é o cenário da floresta inteira sendo queimada. O Supremo mandou o recado: se é para dançar no bailão, vai ter pisão no pé para todo mundo. Essa frase, atribuída a um ministro togado, parece saída de uma novela mexicana ruim. É como se eles estivessem transformando o STF numa micareta de interior. Xander Clayson puxando o trio elétrico, Dino distribuindo pulseirinha VIP e os bancos obrigados a sambar na marra. Só que do outro lado está o tio Sam, com a tesoura na mão, pronto para cortar a luz da festa. Resultado? A balada pode acabar em escuridão, sem música e com um processo trabalhista de todos os clientes lesados. Estão pensando que enfrentar o governo do país mais poderoso do mundo é tipo peitar a prefeitura de Codó, Maranhão, com todo respeito à prefeitura de Codó, Maranhão. Vai lá, Dino, acredita no seu potencial e só vai. É claro, Dino puxou o argumento de soberania nacional. As leis estrangeiras não têm efeito no Brasil quando ofenderem a nossa soberania, a ordem pública e os bons costumes. Parece piada. O STF, que adora mandar prender gente por meme no Twitter, agora posa de guardião dos bons costumes. É como o Deadpool querendo dar aula de etiqueta. O mais engraçado é que esse discurso nacionalista só aparece quando é para proteger ministro. Quando é para entregar a Amazônia para ONG gringa, aí ninguém fala em soberania, né? Quando é para seguir cartilha climática de burocrata europeu,
também não tem problema. Mas quando Trump e os Estados Unidos apertam o cerco contra Chandemar, aí Dino vira Dom Pedro I, gritando independência ou morte. Enquanto isso, os empresários estão como? Não. Wait. Tem dirigente dizendo que se sente no meio do tiroteio sem armas. Bem-vindos ao Brasil, senhores. Aqui o lema é: o crime compensa se você tiver uma toga. As empresas sabem que não tem como simplesmente ignorar a lei Magnitsky. O sistema financeiro é interligado, globalizado. O que os Estados Unidos determinam ecoa em Londres, em Frankfurt, em Tóquio. Dino pode espernear, mas é como Cebolinha gritando que vai derrotar o coelhinho da Mônica. Não vai acontecer. A Suprema Corte, ou melhor, esses dois indivíduos, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, agora estão expostos. Estão aí os braços radicais desse regime que até agora os senhores do mercado financeiro, ou boa parte dos senhores, fizeram vistas grossas. Mas estamos chegando no momento derradeiro, onde os senhores vão ter que decidir entre falir o empreendimento de vocês. Eu acho que isso não vai acontecer, né? Vocês não vão por esse caminho, mas chegar o momento dessa decisão entre falir o empreendimento dos senhores ou fazer aquilo que é certo, que é reconhecer que existe uma crise institucional no Brasil e trabalhar para resolvê-la, porque essa é a única maneira que nós temos para ter um país minimamente decente e não uma república de bananas, tal qual da Venezuela, que insiste em arrotar democracias e instituições, quando na verdade todo mundo sabe que é um narco-estado que sofre com a fome e a maior crise migratória da história da América Latina. Que Deus ilumine o coração e a cabeça dos senhores, até porque a resposta dos Estados Unidos, ao que tudo indica, está muito próxima. Um abraço, fiquem com Deus. Flávio Dino acordou hoje e resolveu brincar de jogar tudo pro alto para ver se voa. Declarou: Sou muito corajoso, vou pular do 10º andar. a diferença é que, em vez de voar como o Superman, ele tem mais chances de despencar como o Pato Donald tentando decolar com uma frigideira nas costas. O que esse ser iluminado fez só pode levar a duas opções. Opção 1. Estamos diante do primeiro ato. Dino assina o seu AI-5 de boteco e oficializa a ditadura do judiciário. Pronto. O Brasil passa a ser governado não por leis, mas por despachos com grife do STF. Viva a toga suprema! Abaixo a democracia. Ou opção 2. Estamos testemunhando o último ato. Dino decide imitar o general Galtieri e invade as Malvinas jurídicas. Resultado? Fim da festinha, porque o inimigo não é a imprensa chapa branca, mas os Estados Unidos. A surra diplomática vai ser tão grande que nem vai sobrar toga para contar a história. O Brasil, meus amigos, eu vou te falar, não é para amador mesmo não. O cara da Suprema Corte, a mais alta corte do judiciário brasileiro, tá falando que a lei Magnitsky não se aplica ao Brasil. Mas, meus caros, é óbvio que não vai ter uma lei estrangeira tendo aplicação no Brasil. E a lei é clara nesse sentido, ela só fala o quê? Que só podem, que estão sujeitos a não terem mais relações financeiras com os Estados Unidos aqueles que mantiverem contas bancárias consancionados nela. No caso aí o Moraes, que é violador de direitos humanos. Então, na verdade, o que o Dino tem que fazer é mandar a decisão dele para os Estados Unidos, para ver se as agências americanas vão respeitar a decisão do juiz Flávio Dino. E aí sim eu vou te dizer, aí é uma violação da soberania americana, extraterritorialidade sendo aplicada na veia, algo que é proibido até pela nossa Constituição, e que a DOJ Pen Bond já deu aquela puxada de orelha do Alexandre de Moraes em maio sobre isso. Meu Deus do céu. O que aconteceu hoje não foi apenas dobrar a aposta, foi rasgar o manual do jogo e começar a cuspir no tabuleiro. Eles escolheram um caminho clássico dos regimes decrépitos, isolar-se do mundo, igualzinho a Cuba, Venezuela, Coreia do Norte e Irã. É o clube dos ditadores reunidos, com direito a jantar temático e música ambiente da União Soviética. E o preço? Amanhã o Brasil pode estar estrangulado financeiramente, com bancos fora do sistema, cartões bloqueados e empresários fugindo mais rápido que eleitor de esquerda em fila de alistamento militar. Tudo isso por quê? Para proteger uma única pessoa,
Alexandre Uglandi, o Xandemar, o Big Boss da censura tupiniquim. Não é defesa da soberania, é defesa da supremacia. O Brasil não é mais um país, virou um condomínio fechado do STF com Dino de síndico e Xandão de dono da piscina. O que vem aí depois da Magnitsky? Prepare-se, porque o roteiro é digno de novela mexicana escrita por roteirista da Globo em fim de carreira. A curto prazo, o establishment vai virar uma grande terapia de grupo, todos de mãos dadas, cantando Kumbaya e fingindo que sanção dos Estados Unidos não existe. É o famoso lema, ninguém solta a mão de ninguém. Exceto, claro, do brasileiro comum, que já caiu do precipício faz tempo. Trump vira o vilão da novela. Xandão e Dino, os heróis que lutam contra o imperialismo malvadão, só faltando o Che Guevara estampado na toga. A médio prazo, começam os efeitos de medidas mais duras. A economia sangra, a população passa sufoco, mas a elite burocrática segue firme, gorda e confortável. Afinal, como diria aquele meme, roubaram, mas deixaram roubar. Sempre tem dinheiro para manter o uísque importado no gabinete e o carro blindado com motorista pago pelo contribuinte. O povo que lute para pagar gás e arroz. Já a longo prazo, a vaca vai pro brejo. A arrecadação encolhe, o cofre público emagrece e não tem mais grana para alimentar todos os parasitas da máquina. Resultado, o escalão mais baixo da burocracia vai ser jogado debaixo do ônibus para garantir que a caviarzada lá em cima siga com lagosta no cardápio. A pirâmide do roubo continua, só que cada vez mais estreita. E o regime? Esse não acaba nunca. Sempre dá um jeitinho. Se virar Venezuela, Cuba ou Coreia do Norte, tanto faz. No final, o brasileiro médio descobre que trocou ordem e progresso por censura e retrocesso. Bem-vindo a Brazuela, onde até a miséria é organizada em planilha do Excel para garantir que o topo da pirâmide continue sorrindo. Resumindo, Flávio Dino está tentando construir uma muralha chinesa contra a lei Magnitsky. Mas o problema é que os Estados Unidos têm a chave do Wi-Fi dessa muralha. Podem desligar o sistema de pagamentos, os cartões, os bancos, tudo. E aí o Brasil, que já é uma mistura de 1984 com Hermes e Renato, pode simplesmente desmoronar. Dino, na sua saga de cosplay de herói da Marvel mal dublado, resolveu blindar Chanderleia. O problema é que, na ânsia de proteger o colega de toga, ele praticamente colocou uma placa de neon em cima do Brasil. País em risco real de exclusão financeira global. Favor não investir. A tal determinação de Dino é juridicamente inócua, tipo o decreto de síndico de condomínio mandando o furacão mudar de direção. Só que, economicamente, é um desastre. A lei Magnitsky não é figurinha repetida de álbum da Copa, é sanção americana com efeito extraterritorial. Ou seja, qualquer banco que dependa do dólar, vulgo todos, precisa obedecer sob pena de virar Venezuela no modo hard. E aí vem o dilema dos bancos brasileiros. Se obedecerem ao STF e mantiverem a conta do Xandão, podem levar multa bilionária e até perder acesso ao sistema financeiro dos Estados Unidos. Se obedecerem à lei americana e fecharem as contas, arriscam tomar retaliação do próprio Supremo. É o famoso jogo escolha sua morte, enforcado ou fuzilado. Esse tipo de teatrinho já rolou na Venezuela, na Rússia, no Irã. Resultado? Isolamento, fuga de capital e colapso cambial. Mas Dino acha que o Brasil pode brincar de economia do multiverso, onde sanção internacional é só um detalhe de roteiro. E tem um impacto reputacional também. Lá fora, investidores olham e veem um país tentando blindar um ministro acusado de abusos. É como convidar alguém para jantar na sua casa, mas na entrada do prédio ter um cartaz escrito: atenção, o síndico é acusado de envenenar os cachorrinhos dos moradores, mas fique tranquilo, ele manda em tudo aqui. A confiança vai embora mais rápido que dólar em fuga para Miami. Não é a primeira vez que o Supremo ameaça empresas.
O X já teve executivos intimidados sob ameaça de prisão caso não cumprissem ordens de censura, e a Starlink tomou bloqueio de valores e multas milionárias. Agora, o STF expande o cerco. Quer intimidar não só empresas de rede social, mas todo o sistema financeiro. E tudo isso para quê? Para garantir que Chandelle continue se sentindo Thanos de toga, com Dino como sua Gamora de sobrepeso. Por enquanto, o mercado ainda finge que acredita numa saída diplomática. Mas a real é que o risco de o Brasil bater de frente com os Estados Unidos e ver seus bancos desconectados do mundo é muito maior do que estão precificando. Dino quis blindar o amigo, mas conseguiu transformar o Brasil no primo pobre da festa global. Mal vestido, com nome sujo na praça e sem cartão de crédito para pagar a rodada. Bem-vindo à República do Ninguém Mexe com o Xandão, mesmo que isso custe a falência do país. No fim das contas, Dino não protege o Brasil, ele protege Xandemar. É como se estivéssemos todos num ônibus dirigido por Moraes, com Dino no banco do cobrador e o coletivo indo a 120 por hora rumo ao precipício. E a gente aqui dentro, sem cinto de segurança, rezando para que ao menos tenha um airbag de piadas quando a batida acontecer. Não sei se o Mickey e o Pateta vão sentir falta de mim. Mas o que eu sei é que sou eu que pago o salário do Mickey e do Pateta. E, portanto, eu afirmo a vocês, se o preço for não conviver com eles, é um preço pequeno, perto da magnitude do que nós estamos tratando aqui. Muito obrigado. Tô sentindo falta do Flávio Dino esse ano aqui. Não é isso, Flavinho. Todo ano tá aqui comendo aquele picolé que é a minha cara. O que será que aconteceu? Sei não, alguém aí no Brasil sabe? Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.